Vamos ver aqui, nunca te explicaram isso sobre Zelda do Gnose Games. Qualquer um que seja minimamente familiar com o universo dos videogames já ouviu falar de The Legend of Zelda. E qualquer um minimamente familiar com Zelda já viu esse símbolo aqui. Esse símbolo, chamado de Triforce, que é ao mesmo tempo misterioso, profundo e simples, é o mais importante e recorrente E também um símbolo de uma das casas da era Sengoku, né, dos clãs que estavam em guerra. da franquia, e compreendê-lo é absolutamente essencial para o entendimento mais O clã profundo Rojo, isso aí. de Zelda. Porém, parece-me que as explicações geralmente encontradas na internet são, no melhor dos casos, incompletas. A gente já tem um vídeo de um canal que fez uma análise de 40 minutos sobre Zelda. A gente achou legal, mas faltava alguns elementos que são muito importantes para a franquia. Vamos ver se o Gnose Games vai falar. Em outros Lembrando que Zelda, eu tenho contato indireto. O único Zelda que eu zerei por mim mesmo foi o Zelda A Link Between Two Worlds. Os outros eu zerei com amigos, né? Tipo, jogando no videogame de outros amigos. Então, o Ocarina of Time na época, mas eu era criança, né? Então, e depois no 3DS com uma amiga minha. A Link to the Past eu joguei fragmentadamente. Mas eu gosto muito da estética geral de Zelda. Eu acho que me atrai, mas como eu nunca tive nada além de um Super Nintendo, de console da Nintendo, eu nunca tive a oportunidade de jogar tanta coisa. Nem emular, nunca tive tanto interesse assim e tal. Mas eu gosto da estética, eu tenho o artbook aqui, eu já li, né, aquele guia lá de Zelda, da capa verde, que é bem bacana. Eu tenho interesse na franquia, mas acabou que eu não entrei muito. Porém, como ela é muito discutida online, eu já vi muitos vídeos comentando sobre, eu acho interessante. Eu não sou nenhum especialista em Zelda, não tenho conhecimento total da franquia. Eu joguei muito Majora's Mask também na casa desse mesmo amigo meu. Então, eu gosto, sou simpático. Quero um dia poder jogar. casos mais egrégios, feitas por pessoas que sequer tentam levar a sério o videogame como forma de arte, não cavam fundo o suficiente para encontrar o profundo Então, valor tipo, é meio que. Sabe o que eu sou com Bleach pra muitas pessoas? Eu tenho amigos que são assim com Zelda pra mim. Eles são tipo, não, cara, você tem que entender que Zelda. Os caras ficam, tipo, me explicando tudo. Eu fico, pô, bacana. Mas eu não tenho contato com a franquia em si. Então, algumas coisas talvez eu vá saber, mas outras eu vou ter pego de segunda mão, vamos dizer assim. simbólico desses triângulos amarelos voadores. Portanto, hoje o Gnose Games buscará fazer uma exegese simbólica mais contundente e saciar o desejo de conhecimento dos espectadores. E então já sabem, se gostarem deixem um like e inscreva-se para mais análises como essa, pois aqueles que adentram nestas águas já não saem como eram. Eu sou o Elo Perdido e serei seu barqueiro nesse mar de A mistério. minha maior frustração com Zelda, se eu pegar aqui, vai ficar tudo sujo. Eu tenho a minha caixa do Game Boy Color, e na parte de trás tinha o jogo de Zelda de Game Boy, que eu sempre quis jogar, mas eu nunca joguei. É, eu achava, olha como criança inocente, né? Eu achava que ia vir dentro do videogame o jogo, igual era naqueles 1001 jogos em um videogame só. E aí, pra minha tristeza, não tinha nada no videogame. Tinha que ter o cartucho. E aí eu sempre. A imagem do Link segurando tipo uma corda assim de um barco. Tipo isso aqui, só que em pixel art. E aí depois eu comprei um cartucho que tinha, sei lá, 100 jogos. Só que nenhum deles salvava. Então eu jogava Pokémon Yellow até a bateria acabar. E até onde eu conseguia chegar. E eu rejogava, 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 rejogava. Até onde eu não desligava, não podia sair do jogo, senão saía o save. Talvez o símbolo que possa ser relacionado de forma mais óbvia à Triforce é a Santíssima Trindade, e é provavelmente a relação que muitos jogadores de Zelda já Se eu não me engano, até no manual tá lá o Link rezando, né? Tipo, de fato, em um manual antigo diz alguma coisa sobre o Link ser cristão ou algo parecido, né? fizeram em suas mentes. E sim, existe essa relação. Mas não nos precipitemos, pois voltaremos à Trindade depois. Pois é melhor não tentarmos abarcar o todo desse símbolo de uma vez só. Portanto, vamos por partes. Estabeleceremos outros conceitos antes de ir para o prato principal.
Mas, ainda antes de desmembrarmos a Triforce, devemos estabelecer o trio de personagens principais recorrentes em The Legend of Zelda. O esquema geral da história é o seguinte: o protagonista, que não é o Zelda, Link, é o herói que vai resgatar a princesa Zelda do maléfico vilão Ganondorf, uma clássica história de cavalaria medieval. Então, são esses os 3 personagens principais, e cada um deles está relacionado a uma das partes da Triforce. Então, agora podemos desmembrar o símbolo, e nada mais apropriado do que começar pela parte da Triforce que pertence à personagem que dá nome aos jogos, a própria Zelda, com a parte da sabedoria. Contudo, vamos fazer agora, por propósitos didáticos, o caminho contrário. Entenderemos primeiro a personagem Zelda. Coragem, força e sabedoria são 3 classificações bem bacanas, né? Porque se você tiver um sem os outros 2, você fica meio desbalanceado, né? A força sem sabedoria e sem coragem vira tirania, né? A coragem sem sabedoria e sem força é uma estupidez, né? E a sabedoria sem a coragem e sem a força não serve pra nada, porque você não pode exercer a sabedoria pra mudar as coisas. Então tem uns elementos bem legais mesmo. E assim, rastreando suas qualidades, poderemos relacioná-las com a Triforce da Sabedoria. Ou seja, vamos entender o microcosmo para então compará-lo ao macrocosmo. Zelda é a nobre princesa de Hyrule, uma figura que representa a autoridade espiritual, que demonstra excelência nas virtudes. Ela é o ideal feminino em beleza física e espiritual. Pode-se dizer que ela é, entre aspas, abençoada pelo espírito. É importante notar que ela também é uma personagem hierofânica, ligada às profecias. É comum que as vestes reais de Zelda tenham o branco representando a pureza, inocência e castidade, o roxo para representar a realeza e distinção, A e cor, também né? Roxa é realeza por causa de uma cor extremamente difícil de se conseguir. Então, em épocas antigas, só quem usava isso é quem tinha muita grana, normalmente a realeza. o azul simbolizando o céu. Azul também acho que entra nessa categoria, né? Também é normal representá-la como uma figura extremamente angelical. Das 3 partes da Triforce, é a da sabedoria que está mais próxima do céu. A posição de Zelda é a de emissária dos céus. Por isso que Ganondorf sempre busca raptá-la, para usurpar a autoridade espiritual. Esse motif do sequestro ecoa a poesia grega e as legendas medievais. Note que Zelda quase sempre é desenhada com os cabelos dourados, representando o enxofre, assim como os de Helena de Troia, e outras figuras femininas que estão sendo disputadas por potências que querem o domínio desse enxofre. E aí, a parte do enxofre. É intencional ou não? Não sei. Não conheço o Zelda o suficiente para afirmar nada. Mas existem outros elementos que podem entrar em consideração nessa situação aqui, né? O fato de eles serem elfos e serem classicamente representados como loiros. Aí você vai ter esse elemento deles sendo representados como loiros por determinações de ficção, tipo, não determinação, mas influências de, sei lá, Senhor dos Anéis, mas também de outros elementos, né? De mitologia. E também aí vai entrar um negócio meio doido, né? Que tem a questão. Vocês já viram aquele Alien? Aquele Alien loiro interespacial? Então, se você for procurar a origem dessas coisas, você vai chegar, sei lá, não a origem, mas se você procurar a origem, você vai chegar num ponto de. Num pedágio. Esse pedágio vai ser a Madame Blavatsky. E em volta disso, se você voltar mais, você vai encontrar outras coisas, mas você vai encontrar também a ideia. Top 10 frases complicadas de se falar. A ideia da raça ariana. Que. Como que a gente explica o negócio de ocultismo sem ficar muito estranho? Mas vai ter esse elemento, né? Que vem do ocultismo, inclusive, né? Vem do ocultismo, esse tipo de coisa, que a Alemanha vai pegar e transformar em outra parada para benefício próprio. Mas eu imagino que são várias cadeias de relação que estão escondidas uma entre as outras, assim, que a gente não percebe, mas que acabam tendo reflexo em relação a isso. E aí as cores acabam representando certos elementos que são tradicionais da percepção humana da natureza, da realidade, né? Por exemplo, o sol é amarelo.
não exatamente amarelo, mas né, acaba representando isso. Então, esperança, dia, energia, e também a fonte da vida, ou Deus, também, muitas vezes, né? Então tem... O loiro pode, através de milênios e milênios e milênios e milênios, né, a cor amarela, o cabelo loiro, acaba se fundindo com várias percepções sociais que são reforçadas constantemente, não só da própria sociedade, mas também dos próprios elementos naturais que a gente foi adaptando, né? Por exemplo, cor vermelha, né? Cor vermelha é algo que vai trazer mais intensidade por causa que é o nosso sangue. E a gente meio que já está, né, programado para ter isso, né? Para essa reação a esse tipo de cor. Porque aumentava a nossa chance de sobrevivência, por aí vai, né? Por hora, as qualidades comentadas aqui são o suficiente para podermos avançar. Então, se estávamos falando do céu, agora vamos simbolicamente descer à Terra para falarmos do protagonista da franquia, Link. Das partes da Triforce, aquela que é associada com o herói é apropriadamente a da coragem. Eu tava falando, né? E aí isso aí, a parte do enxofre. A intencional é uma cadeia de referências que acabam se perdendo durante o tempo. Eu acho que é principalmente uma cadeia de referências que vai se perdendo no tempo, só que isso não anula o simbolismo da parada, porque o simbolismo ele sobrevive através exatamente desse tipo de coisa. E por isso ele se perpetua. Porque a força que o símbolo carrega é maior do que a força que a mente consciente pode trabalhar. Porque ele vai comunicar muita informação de forma abstrata, sem a necessidade de carregar você dessas informações. É por isso que o símbolo é um símbolo, por isso que existe a palavra, para representar esse tipo de mecânica linguística e sensorial, né, perceptiva. Outros elementos que também podem influenciar contraste, né, com o verde da roupa do personagem principal. E isso acaba sendo, né, ele é de uma raça, ele é um elfo, ele usa verde, o amarelo vai fazer um bom contraste com isso. E aí, os outros personagens vão ter a mesma raça, vão ter cores de cabelo parecido e por aí vai. Pode ser uma possibilidade? Também pode ser uma possibilidade. Você vai ter a ideia de realeza europeia ou do norte da Europa também, que vai ter essa parada de cabelos loiros. Você vai ter a referência de vários contos medievais e coisas do tipo, né? Você pode... A Princesa Peach também é loira, né? Então você vai encontrar isso de fato. Então, em séries e tal, né? A mulher loira ter características específicas, tanto para meme, né? Que a loira é burra e tal, mas também para outros elementos de arquetípicos que podem representar isso na cultura pop, né? Seja sensualidade, seja charme, seja outro tipo de coisa. Assim como a mulher de cabelo preto também vai ter o seu próprio arquétipo, né? Muitas vezes da mulher mais severa. A mulher que pode ser uma amante, uma mulher que pode ser uma dominatrix, uma mulher que pode ser uma... hoje em dia a gótica rabuda, né? Mas acaba sendo uma cor mais intensa, né? A mulher que te traga, igual um buraco negro, vamos dizer assim, né? Então pode ser isso. Existe também essa possibilidade. Então, sim, essas cores acabam representando muitos elementos, né? Não exatamente a femme fatale, né? Mas a viúva negra, de certa forma, né? Vamos dizer assim. Você vai pegar a Elvira, a Elvira, cabelo preto. Você vai ter essa parte do... Que gótico já é outra coisa, né? Mas essa parte de representar algo proibido, às vezes, né? Link é um herói medieval, semelhante àqueles da Em Cavaleiros do Zodíaco, a Pandora tem cabelo preto. Nas lendas arturianas, esqueci o nome. Será que ela vai ter cabelo preto também? Não lembro. A Morgan. A Morgan tem cabelo preto? A Viúva Negra da Marvel, né, o Luiz? Porra, pelo amor de Deus, a gente não tá falando de Marvel aqui não, caralho. Estamos falando de coisas mais profundas. Morgana. Morgana tem cabelo preto? Não sei. Morgana do League of Legends. Top 10, eu xinguei o cara da Marvel, tô falando de League of Legends. Mas você vai ter, né, esses elementos que não são... Não é que tudo vai representar necessariamente a mesma coisa, ou tudo vai dizer que é tudo igual, mas que são âncoras de percepção que podem ajudar você a interpretar aquilo de outras formas, né? Legenda Áurea, de uma clave arturiana, que começa como um anônimo e que, o cara tira a espada da pedra, sabe? Então, porra. por mérito da sua virtude, consegue se tornar um cavaleiro
para exercer o papel de resgatar a princesa. Seu nome é poeticamente muito bem encaixado. Ele é o Link, o elo entre o céu e a terra. Pode-se dizer que ele é o elo encontrado e não o perdido. Mas falando sério, o Link está no intermédio entre o céu e o inferno. Então, o Elo Perdido é um dos membros do canal. Zelda e Ganon, e que, por meio da espada, irá cortar as raízes do mal e restaurar a paz no reino de E também é o elo que teoricamente iria juntar o Homo sapiens com a espécie anterior, né? Hyrule. E nada disso poderia ser Não necessariamente, mas é tipo, o que falta pra encontrar a cadeia evolutiva humana totalmente. Né? realizado sem uma profunda coragem heróica. Por fim, chegamos à última parte da Triforce, que é a do poder, portada por Ganondorf. Agora novamente descemos simbolicamente para tratar de assuntos infernais, porque Ganondorf faz parte das potências quitônicas, do submundo, está diametralmente oposto a Zelda, no ponto topologicamente contrário. Logo, se Zelda é uma princesa abençoada pelos céus, Ganondorf é um príncipe abençoado pelos infernos. Ganondorf é possuidor de muitos títulos: Príncipe das Trevas, Rei Demônio, Grande Ladrão, Rei do Mal, Rei Gerudo dos Ladrões, René Genon... Não, pera, esse eu não Esse é sei outro. se existe. Lord Ganon e muitos outros. Nesse sentido, ele seria o contrário de Link, que é um anônimo. Mas uma das alcunhas mais importantes é a que é dita no primeiro jogo da série e denota a sua oposição tanto narrativa quanto simbólica a Zelda, a de Príncipe das Trevas. Porque assim como Zelda é uma princesa, ele é também uma espécie de príncipe, mas invertido, é um príncipe da escuridão. Para aqueles que já estão familiares com o canal, acho que não precisamos afirmar novamente o que a inversão de simbolismo significa. Tá, que piscou ali o... É o René Gnon que piscou aqui, deixa eu ver. É, ele mesmo. É a inversão de simbolismo, hein? Fala baixo, fala baixo. De simbolismo significa. Ganondorf é da raça Gerudo, um povo que vive num enorme deserto de mesmo nome. Os Gerudos são um povo guerreiro, mas que possui uma característica peculiar. Sua raça é uma que consiste quase que somente de mulheres. A única exceção é que a cada 100 anos, um único bebê macho nasce. Vale lembrar que Ganondorf é o único Gerudo homem que aparece na franquia. Para aqueles que viram nosso vídeo de Castlevania Symphony of the Night, é interessante notar que Drácula e seu castelo também ressurgem a cada 100 anos. Portanto, foquemos nas partes do personagem mais alinhadas com a Triforce do poder, o poder temporal, a concupiscência e as grandes mudanças. O objetivo de Ganondorf é quase sempre o de usurpar o poder das mãos da realeza legítima de Hyrule, e esse desejo indomável de conquistar todo mundo é a concupiscência, e tudo isso será realizado pelo caminho marcial, da força, do poder. E faz total sentido quando se tem em mente que ele é o rei dos Gerudo, uma raça guerreira com os cabelos da cor de fogo. Mas de toda forma, insisto novamente em não nos delongarmos tanto com o personagem específico, pois nossa preocupação maior hoje é a Triforce. É claro que poderíamos continuar a falar de Ganondorf, mas deixemos uma análise mais contundente sobre esse icônico vilão para outra ocasião. Certamente, para falarmos da Triforce, é absolutamente fundamental que nos aprofundemos no simbolismo do número 3. Pois enquanto o 2 é um número terreno, relacionado a Sol e Lua, dia e noite, masculino e feminino, os dois polos e mais uma miríade de coisas, Aí, quem quiser estudar numerologia pitagórica, é bem interessante. o 13 é o número celeste por excelência. É ele que corresponde ao número da Santíssima Trindade, da família, que é composta por pai, mãe e prole, da tríade alquímica de enxofre, sal e mercúrio. Também é corpo, alma e espírito. Os 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas, céu, terra e inferno, e assim por diante. Então, chegamos finalmente na parte de unir os 3 pontos e montar a verdadeira Triforce. Um símbolo com aparência e nome profundamente místicos. Bom, não é por acaso que a Triforce é um grande triângulo composto por 3 triângulos dourados menores. A relação com o ouro e a Santíssima Trindade é evidente, mas talvez um ponto de partida mais adequado seja pela ótica da divisão da alma feita por Platão. Platão divide a alma em 3 partes: o inteligível, o irascível e o concupiscível. Tendo isso em mente, podemos fazer uma correspondência perfeita à Triforce.
sendo as partes da alma, respectivamente, a sabedoria, a coragem e o poder. E cada personagem do trio principal representa esse esquema simbólico perfeitamente. Zelda é a intelecção, a figura mais próxima do nous divino na obra. Ela é profundamente semelhante a Athena, aquela que ajuda os homens, enquanto Ganon é o oposto qualitativo, sendo concupiscível, governado pelas paixões e seus desejos mais baixos. E Link está no intermédio. Ele, tendo o coração de um guerreiro, é o irascível, a volição, o ímpeto. Lembrando de todas as características mencionadas anteriormente, essa correspondência fica ainda mais fácil. A relação de Zelda com as profecias e o céu, Link e sua relação com a espada e o arturianismo, a relação de Ganondorf com o abismo e os infernos, e assim por diante. Com efeito, é possível fazermos uma correlação com outros símbolos ternários, como céu, terra e inferno, os três gunas, a tríade alquímica e etc. Mas, para evitar o pedantismo, e para os propósitos de hoje, nossa exegese simbólica feita aqui é suficiente. É claro que mesmo... Não, pra mim não é suficiente não, porra. Dá pra fazer mais 20 minutos disso aí, pô. Dá pra se aprofundar na tríade alquímica, na mudança de estados. Dá pra falar sobre as referências asiáticas em relação a isso, que vai ter também. Tudo bem que a divisão da alma das Magatamas são 4, né? No Ishirei Seikon. Ishirei Seikon, agora não lembro. São 4. Será que existe alguma similaridade? Beleza, não tem. No shintoísmo talvez não tenha, mas no budismo. Porque no budismo você vai ter os 3 venenos. Aí você vai ter a multiplicação disso pelo o que você pode sentir isso. Você pode ser indiferente, sofrer ou gostar. Aí você pode sentir isso no passado, no presente e no futuro. Aí quando você vai ver, dá 108 aflições do budismo. E tudo baseado em elementos específicos. Você pode ter... O que mais? No taoísmo deve ter alguma coisa também, que eu não vou saber, dos trigramas, inclusive, que são feitos por 3. Né? São 3 tracinhos que vão ter diferentes padrões que vão determinar diversos elementos possíveis. Ver se tem alguma conexão com a Casa Rojo. Dá pra fazer muita coisa, pô. Dá pra fazer muita coisa. O que vai ter em Zelda de fato, o que acaba sendo um simbolismo refletido, o que foi colocado intencionalmente, comentar sobre o que tá lá no manual, algumas outras artes que de fato falam, não, o Link tá rezando aqui para Jesus. Né? E comentar sobre a mistura religiosa que tem no Japão, né? Que tipo, você comemora festivais shintoístas, vai rezar em templo budista e se casa em igreja católica. Sabe? É uma doideira. Então dá pra comentar sobre essa mistura cultural e espiritual japonesa. Dá pra comentar um monte de coisa, pô. Mas 10 minutinhos aqui, pô, 10 minutinhos. Após esse vídeo, não chegamos nem perto de exaurir todas as possíveis análises da Triforce. Nem falamos das 3 deusas, do reino sagrado e várias outras coisas. Mas não se preocupe, pois no futuro faremos muitas outras análises de Zelda. De toda forma, acredito que essa introdução basta para podermos ter um olhar mais profundo e acertado sobre uma das séries mais lendárias de toda a história do videogame. Demos aqui os primeiros passos. É um negócio... Eu acho que Zelda consegue trazer muito disso, e algumas outras franquias também. Principalmente quanto mais simples a obra tem que ser, a profundidade não vai ficar no texto, né? Vai ficar na metalinguagem dessa obra. Não na metalinguagem necessariamente, mas vai ficar na carga simbólica dessa obra e poética, né? Porque ela não pode usar texto de muleta para ficar botando um monte de blá 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 para parecer pseudo-intelectual, sabe? Então, essas obras acabam conseguindo carregar elementos simbólicos de uma forma, se bem feito, né, de uma forma mais forte. E aí consegue sobreviver, né, através do tempo com isso. Então, eu acho que com certeza a limitação da origem da obra ajudou muito ela a consolidar bem esse tipo de coisa, né, exigindo dos desenvolvedores maestria na hora de escolher o que fica, o que sai, como representar os elementos da melhor forma dentro das limitações. E também, assim, você pode dizer que o mesmo foi feito com o Mario. Só que o nível simbólico de Mario não se compara ao de Zelda. Então, sim, existe uma intenção por trás, né? Uma vontade de contar algo maior. E é normal artistas quererem fazer isso, né? Então, eu acho bem, bem legal.
atrás do comercimento, né? Do famoso comercimento. Acho bacana. Bom vídeo do Gnose Games. Mas vai ter que fazer mais, né? Vai ter que fazer mais. Caraca, só tem 4 meses? Achei que tinha mais tempo. Vai ter que fazer mais. Maior, né? Pô, pelo amor de Deus. Gnose Games de 10 minutos. Aí não dá. 20 no mínimo.